Olá para você, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao Morning News. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando ou que vai movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação e análise para você ficar bem informado nesta terça-feira, 11 de outubro. Aliás, a agenda de hoje conta com poucos indicadores, com destaque para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, do mês de setembro, logo mais às 9 horas da manhã, com consenso de queda mensal de 0,34% e alta de 7,10% na base anual. Às 10h30 tem leilão de títulos do Tesouro Nacional. Amanhã, nos Estados Unidos, sai o Índice de Preços ao Produtor, o PPI. No mesmo dia do PPI, o Federal Reserve vai divulgar a ata da última reunião do seu Comitê de Mercado Aberto, o FONC. E por aqui, por isso que a gente está adiantando isso, é feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, e a B3 fica fechada. Mas vamos lá, os mercados globais começam os trabalhos nesta terça-feira sob muita pressão nos ativos de risco. As ações de tecnologia em todo o mundo sofrem forte onda vendedora, com destaque para a maior produtora global de semicondutores, a taiwanesa TSMC, cujas ações derreteram mais de 8%. Os investidores passaram então a precificar os impactos da medida restritiva de exportação de chips imposta pelos Estados Unidos contra a China, com efeitos colaterais inclusive para os mercados em Wall Street. No pré-market, todos os índices futuros de ações em Nova York operavam já no negativo. Nasdaq liderava o movimento de quedas agora há pouco, ao redor de 1% a 10.542 pontos. Isso após a Bolsa de Tecnologia ter fechado em seu menor patamar nos últimos 2 anos. Com o descalabro aí das ações da TSMC, o principal índice de referência em Taiwan derrapou mais de 4% hoje, espalhando a aversão a risco por outras bolsas de valores na Ásia. Só para você ter uma noção, Xangai, na China, fechou em alta de 0,19%, Nikkei no Japão com queda de 2,64% e Hang Seng de Hong Kong fechou com queda de 2,23%. Bom, nos mercados europeus, eles operam no campo negativo também, com temores também sobre a perspectiva de crescimento global e a perspectiva de mais aperto da política monetária por parte dos bancos centrais. As bolsas da região fecharam em baixa na segunda-feira, com a volatilidade continuando a abalar o sentimento dos investidores, juntamente com a preocupação com o aumento das taxas de juros dos bancos centrais e o impacto no crescimento econômico. Os mercados da Europa também estavam observando os desdobramentos na Ucrânia, depois que várias explosões atingiram o centro da capital da Ucrânia, Kiev. Já o Banco Central da Inglaterra anuncia hoje uma expansão de sua operação emergencial de compra de títulos, enquanto busca restaurar a ordem do mercado de títulos do país. A gente traz essa informação com mais detalhes daqui a pouco. No caso aqui a gente tem DAX na França operando em queda nesse momento com 0,67%, CAC na França operando também em queda, 0,33%, FTSE no Reino Unido operando em queda de 0,97%, e o índice Eurostoxx agora caindo também 0,60%. Os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa também nesta manhã, após a Nasdaq fechar em seu menor nível em 2 anos no mercado à vista, com risco de recessão da economia global. Os investidores eles estão focados em como a economia vai reagir enquanto o Fed trabalha para conter a inflação. Após a vice-presidente do Fed, Lael Brainard, afirmar que espera que a recuperação do segundo semestre seja limitada e que o crescimento real do PIB dos Estados Unidos seja essencialmente estável este ano, mais 2 membros do Banco Central americano estão previstos para falar hoje. Então, olha só, vamos ver como é que está agora. Dow Jones está operando em queda de 0,48%. E Nasdaq, o futuro de Nasdaq agora com queda de 0,54%, tá? E os números para você.
As cotações do petróleo operam em baixa, ampliando as perdas de quase 2% na véspera, com um dólar mais forte e um surto de casos de Covid-19 na China, aumentando os temores de desaceleração da demanda global. Um dólar mais forte reduz a demanda por petróleo, tornando mais caro para os compradores que usam outras moedas. Os preços do minério de ferro também recuam nesta terça-feira, apagando também os ganhos da sessão anterior. Vamos ver como é que está aqui o petróleo. Vamos lá, commodities. Petróleo Brent agora com queda de 2,06%. O WTI opera também em queda, 2,34% neste momento. São os números que a gente vai te atualizando aqui no Morning News. E olha, nos próximos 10 anos, a participação do petróleo, do pré-sal, na produção total do Brasil vai subir dos atuais 73% para 80%. A informação vem do caderno de estudos do Plano Decenal de Energia 2032. O volume previsto para a região, ele subiu em 100 mil barris diários em comparação com o PDE anterior para 4 milhões de barris ao dia. Em 2032, a produção total de petróleo vai atingir 4,9 milhões de barris diários. Segundo o estudo, que junto com outros cadernos vão construir o PDE 2032, os combustíveis fósseis apresentam um papel importante na matriz energética prevista para o decênio. Contudo, observa-se também a busca por um barril competitivo e descarbonizado. Tudo isso encontra-se no documento apresentado. A previsão da produção bruta de gás natural para o decênio do PDE 2032 é, em média, 13% superior à projeção apresentada no PDE 2031, segundo cálculos antes dos descontos de consumo próprio, injeção, queima e perdas. De acordo com o PDE 2032, a produção bruta de gás natural será de 323 milhões de metros cúbicos por dia na ponta do plano, contra a previsão de 269 milhões de metros cúbicos dia um ano antes. A gente estava falando da primeira hora do agro, agora há pouco, com a Lederara, mas olha, as vendas antecipadas de soja do Brasil alcançaram até o dia 7 de outubro 17,4% da produção esperada para 22/23, um avanço de 1,2 ponto percentual em relação ao mês anterior. A informação é da Datagro, com agricultores cautelosos e também na expectativa por preços melhores. O fluxo de negociações está abaixo dos 25,5% vistos em igual momento do ano passado, dos 50% registrados no recorde de 2020 e dos 29% da média plurianual acrescentados aí pela consultoria. Os produtores estão em fase de plantio da safra 22/23, com perspectivas de uma máxima histórica para a colheita. Na mesma linha, a comercialização da soja 21/22, que já foi colhida, atingiu 87,7% até o dia 7 de outubro, abaixo dos 90,8% no mesmo período do ano passado e também da média de 91,4% dos últimos 5 anos. Na variação mensal, o avanço foi de 3,5 pontos. É isso aí, muita informação nessa manhã aqui do Morning News. Vamos trazer aqui o nosso bom dia para o pessoal que está aqui no nosso chat. O André B perguntando, acordou cedo, Daniel? Acordei, hoje eu acordei, viu? Ó, Filipão de férias, vocês vão ter que aguentar aí por um mês meu rosto aí de manhã. Olha só, Rafael Morelli também tá por aqui, bom dia para vocês, Vale Forte. Pessoal, acorda cedo, hein? Poxa, Boi 11 também tá por aqui. O André Luiz também, Elcio Santos, Dudu, falando aí também sobre os fertilizantes. Estava acompanhando aí a primeira hora do agro. Rodrigo Coutinho, bom dia. Olha o Júnior aqui também. Quem mais? O MH também. Ginaldo Bispo da Silva também está por aqui. Regis Andrade, Thaís Freitas, Luizinho Multimarcas, olha só, fazendo sua propaganda logo cedo. Gil Marques por aqui também, valeu. Nicolau também, o Elcio Santos, obrigado pela presença. O Igor Moraes, dando bom dia pra galera. André Luiz também, buenos.
É isso aí, gente. Chega mais aí que a gente tá chegando ainda, tem mais informação aqui no nosso Morning News. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouco eu trago aqui o Guga Almeida, ao vivo, aqui nos nossos estúdios, já se posicionando aqui para trazer as suas primeiras informações do dia. E a gente também vai ter a participação do Gilberto Cardoso, ele que é analista de commodities da On Research e também vai estar aqui com a gente nesse Morning News. Fique ligado, a gente volta já já. BMC News, informação que gera valor. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Estamos de volta aqui no Morning News. Eu estava dando uma olhada aqui nos comentários, fora os bom dias, né, que a gente vai recebendo aqui. Valeu, pessoal, obrigado pelo bom dia. Apareceu aqui o Rafael e o Ed
Pulp Invest, o Ricardo, o Márcio, o Matheus, o Gestão de Risco, o Jardel. Mano Trader falando, bom dia, hoje mercado vai ser difícil, hein? Tá já fazendo a sua previsão, o Mano Trader. Mano Trader, não vai ser fácil não. Mas eu queria já trazer aqui, se tiver pronto, eu já queria já trazer aqui o Guga Almeida, pra gente já conversar nessa manhã. Guga, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala aí, bom dia. Pois é, Daniel, bom dia pessoal. Soube que ia falar contigo hoje, até vim aqui ao vivo no estúdio, viu? Olha só, a honra, que espetáculo. Obrigado pela presença aí, Guga. Aliás, o mercado aí todo preocupado aí, a gente estava até falando aqui nos bastidores, antes de começar, falando aí que tem um risco aí de recessão. O mercado já está um pouquinho preocupado, né? Uma recessão global. Você sente aí essa pressão? Como é que você analisa isso, Guga? Com certeza. Se a gente for olhar principalmente para os índices norte-americanos, a gente percebe que está num processo de correção, né? Existe espaço para ter uma correção ainda maior, se nós olharmos para o patamar atual, né, que os índices estão se encontrando, e olharmos, por exemplo, ali para o período pré-Covid, né, qual era o nível de preço que as bolsas estavam trabalhando ali antes do Covid. A gente continua ainda num patamar acima, né, o que me faz acreditar assim, poxa, as bolsas têm espaço para corrigirem ainda mais, né? O ponto é que quando a gente teve o período de melhora, depois daquela queda, daquele movimento que nós tivemos ali do Covid, o movimento que nós tivemos de melhora, ele foi muito intenso, foi muito forte, né? Fez, por exemplo, quando a gente olha para a Nasdaq, praticamente dobrar de valor, né? E aí, quando a gente olha para esse movimento que se teve, a correção que nós estamos tendo agora, existem espaços sim para as bolsas corrigirem ainda mais, né? O que acontece, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, muitas pessoas que foram impactadas por influenciadores, ou até para essa evolução, né, desses ecossistemas de corretoras, porque se nós formos olhar, né, tu pega lá XP abrindo o mercado internacional, BTG abrindo o mercado internacional, surgimento da Avenue, né, comprada pelo Itaú, isso tudo foram empresas, né, que se prepararam para lidar com esses ecossistemas, e acaba que as pessoas físicas elas são mais impactadas e mais estimuladas a investir no mercado lá fora, né? Então tem muita gente que se posicionou lá fora, né, com uma cabeça, óbvio, né, de diversificação, e está totalmente certo, mas, né, talvez o timing não tenha sido muito positivo e estão sofrendo uma desvalorização, né, bem expressiva na sua carteira, e está preocupada se o mercado vai reagir rápido ou não, né? Quando eu olho assim para a fotografia lá de fora, a minha expectativa é que não vá ter como reagir tão rápido assim o mercado lá fora, né? Posso estar enganado, pode ter uma surpresa, né? Mas o que eu estou vendo é que o mercado ele vem se protegendo, e cada vez que eleva os juros lá fora, né, aumenta ainda mais essa pressão vendedora, né? Me parece que o ciclo de alta de juros lá nos Estados Unidos ainda não chegou no fim. Agora, Guga, tô com saudade dos seus gráficos. Tem gráfico para mostrar pra gente? Tem gráfico. Se o pessoal compartilhar minha tela aqui, tem gráfico, sim. Aí. Legal. Estamos com o mercado futuro aqui. Deixa eu botar o nosso Ibovespa aqui. Pergunta, o que nós vamos ver aqui? Pode ser Ibovespa, Daniel? Pode, claro. Então vamos aqui, entender um pouquinho do Ibovespa, né? Entender um pouquinho do que eu tenho olhado, né? Que eu tenho falado aqui com o pessoal, tá? Vou apagar aqui primeiro esses desenhos, até para a gente poder refazer essas marcações e entender o que podemos esperar para os mercados, tá? Então deixa eu voltar um pouco mais. Vamos lá. Se nós olharmos, né, para o Brasil, aqui para a cotação do índice Bovespa, né, sem estar dolarizado, sem estar indexado, né, ajustado à inflação, sem nada, olhando simplesmente cotação aqui do Ibovespa, tá? Nós estamos no mesmo patamar de preço que nós estávamos ali no período pré-Covid, né, pré-pandemia, onde a gente tinha uma expectativa, existia uma narrativa muito forte que a Bolsa poderia chegar a 250 mil pontos. Alguns analistas falavam, né, eu me lembro de algumas campanhas no Instagram falando de Bolsa a 500 mil pontos, né, e o mercado fez algo completamente diferente, né, e se passou aí 2 anos, quase 3 anos já dessa narrativa, dessa construção, desse discurso. Tá? E o que eu estou enxergando agora, né, Daniel? O que a gente consegue tirar aqui de conclusão? Tá? Se nós olharmos desde a metade de 2021, ali, junho de 2021, nós estamos num processo de correção.
O mercado ele vem corrigindo, vem desvalorizando. Acredito eu que a gente tinha a chance de ter passado por uma correção mais forte, mais acentuada. Eu acho que aqui na metade do nosso ano, desculpa, ali em junho e julho deste ano, a gente tinha uma chance muito grande de ter tido uma correção mais acelerada do nosso mercado. Tá? E aí a gente viu que num momento de muita tensão, que eu acho que o mercado estava mais disposto a ter vendas, ou seja, aumentando ali um pouco a saída do mercado de capitais, da Bolsa de Valores, a gente viu um movimento contrário, um movimento de força, um movimento de compra, onde novamente, o player estrangeiro ele volta a participar mais ativamente do nosso mercado. A gente viu a nossa cotação melhorar, saindo da região abaixo de 100 mil pontos e voltando ali para a região dos 110, 115 mil pontos, que é onde nós estamos agora, certo? Dentro dessa fotografia, óbvio que o cenário ele ficou mais otimista, ele ficou mais positivo, ele ficou mais propício para irmos buscar as cotações próximas da máxima histórica, e tenho certeza, Daniel, que se nós não estivéssemos agora nessa janela entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições, provavelmente nossa cotação poderia estar mais alto ainda. A gente está aqui nessa região aqui de 115, 120 mil pontos, mas a gente teria a chance de estar na nossa cotação para um patamar mais alto ainda. Óbvio que existe uma narrativa agora no presente em relação a se Lula ganhar ou se Jair Bolsonaro ganhar. Existe uma narrativa aqui no presente para cada uma delas. Só que quando eu olho assim para o movimento de curto prazo, eu fico muito confiante que o primeiro movimento pós a decisão das eleições tende a ser positivo. Não importa se for um ou se for outro, tende a ser positivo. Eu acho que o dinheiro na nossa bolsa ele ainda não está posicionado. Então, tem muito espaço para que as pessoas que estão com dúvidas, com as incertezas, quando elas tiverem essa certeza, elas vão conseguir se posicionar. E aí isso vai trazer fluxo, isso vai trazer movimento para a nossa bolsa, certo? Olhando para o momento de agora, eu tenho aqui o meu divisor de águas, Daniel, neste momento, meu divisor de águas para o Ibovespa, opa, saiu aqui a minha marcação, deixa eu marcar de novo. Meu divisor de águas aqui para o Ibovespa, neste momento, ele está na região de 119.500 pontos. Essa é a região que eu mais estou assim acompanhando agora no curto prazo. Acredito que se nós superarmos ela, nós vamos ver a Bolsa indo buscar os 127 mil pontos. Então imagina, estaremos muito próximo da máxima histórica novamente. E aí, quando a gente fica muito próximo da máxima histórica, volta aquela torcida, volta aquele ânimo, volta aquela expectativa. Tendo passado eleições, poxa, fica mais fácil de olharmos para as máximas históricas. Mesmo que lá fora a narrativa sobre a recessão vai aumentar, a narrativa sobre a questão de juros continua aumentando, a preocupação em relação à inflação continua muito forte, mesmo com toda essa narrativa lá fora, eu consigo enxergar esse cenário aqui mais otimista para o Brasil. E se, obviamente, se nossa bolsa escorregar, se nossa bolsa começar a cair, o nível que a gente tem que ficar acompanhando aqui com um pouco mais de preocupação é o nível dos 111.700 pontos. Aquela região ali é uma região bem importante, que dependendo de como a gente, vai voltar para lá, se a gente vier a voltar para lá, vai abrir novamente uma janela de oportunidade, desde que não seja muito forte, com um evento muito pontual, muito específico, porque tem muitos eventos que possam vir a acontecer aí no nosso mundo. Não posso esquecer ainda também da questão que nós temos lá, uma guerra rolando lá entre Ucrânia e Rússia. É bem lembrado, viu, Guga? Tem muita coisa acontecendo, é eleição, é guerra. Oh, meu Deus, vamos lá. Inflação, recessão. Tá tudo. O pessoal resolveu... Europa. Resolveu fazer tudo esse ano, assim, só para deixar tudo tranquilo pra gente. Queria trazer para você um assunto que você falou com o Felipe ontem, mas que eu acho que vale a pena a gente falar novamente. Vou mostrar aqui o meu mapa aqui, o meu gráfico, o meu monitor do mercado, dos negativos. Queria mostrar aqui Cosan, que caiu forte, 7,51%, e também destacar Vale, que caiu 2,01%. Guga, você falou sobre isso ontem, mas eu acho que vale a pena a gente abordar essa questão
porque nós tivemos aí uma compra por parte da Cosan, mas não sei se o mercado gostou, se o mercado achou bacana essa compra. Como é que você analisa essa situação? Parece que o mercado não gostou muito, né? Senão nós não teríamos tido aqui essa correção que já está acumulando. Se nós olharmos aqui nesses últimos dias, tá? Essa correção ela já está acumulando, deixa eu ver aqui, nós saímos da região de R$19,15 de Cosan e estamos agora na região de R$15,40. Tá? Então caiu aí em torno de 25% a cotação de Cosan. Tá? Então o mercado não vem gostando, tá? Isso foi nos últimos 5 pregões. Tá? Não vem gostando do movimento. Tá? Para mim, a região mais importante é a região dos 16,40. Tá? Abaixo da região dos 16,40, a gente entra numa janela ali mais negativa mesmo, o mercado ele fica mais pessimista, ele acelera seus processos de venda, né? Acelera seu processo de realização de posição, e aí nós podemos ver a Cosan, né, podendo chegar aqui a patamares bem mais baixos se esse fluxo continuar da maneira como está. Tá? E aí os patamares bem mais baixos que eu falo, tá? Só para que a gente possa ter uma noção, ó, eu não duvido de poder chegar lá na região dos R$13,40. Tá? Então tem ainda espaço para continuar essa correção. Ontem nós vimos um movimento bem intenso, né? A Cosan ela abre ontem com gap de baixa, vai fechar o gap logo depois da abertura, né? na parte da manhã, e acelera o seu movimento depois no final do dia, fechando próximo das mínimas. Tá? Então é um movimento que mostra, né, realização de posição, é um movimento que mostra que de fato os investidores não gostaram dessa movimentação, pelo menos no curto prazo, em relação ao movimento aí da Cosan e Vale. Guga, tem uma pergunta aqui para você no chat. O Alex Vale, ele pergunta o seguinte: bom dia, Guga, os estrangeiros tendem a se posicionar no Brasil correndo maior risco em troca de um maior retorno? Sim, sim. Qual o nome? Pode repetir o nome do... É Alex Vale. Alex Vale. Bom dia, Alex Vale. Bom, havendo espaço para um maior retorno, sim. Tá? O que eu enxergo agora no curto prazo, tá? Que me chama bastante atenção? E é o que eu venho falando no Morning News aqui com vocês. Eu não consigo enxergar grandes upsides. Tá? O que é um grande upside na Bolsa? Poxa, para mim, tá? Para as pessoas estarem estimuladas a tomar risco mesmo, a gente conseguir enxergar aquelas tendências, né? Porque o investidor estrangeiro ele precisa de uma tendência que dure mais, que ela tenha grande valorização em preço, mas também em tempo, até porque as posições dos estrangeiros são muito grandes e para que eles consigam se posicionar no nosso mercado, leva tempo. Ele não consegue montar uma posição em uma manhã, por exemplo, né? Ele vai fazendo o preço médio ao longo do dia. As posições são muito grandes, nosso mercado ainda é muito pequenininho, né, comparado com o mercado lá fora. Tá? Então, eles precisam de grandes transformações, grandes movimentações. Então, quando eu olho para investidores estrangeiros, eles precisam enxergar um grande upside para o Brasil. Né? Então, hoje eu não consigo enxergar um grande upside. E para mim, um estímulo de um grande upside, né, uma potencial valorização do mercado, tem que ser de pelo menos 3 vezes o que a gente enxerga em renda fixa. Tá? Então, na minha opinião, assim, é meio que uma fórmula de bolo, né, que me ajuda a raciocinar se eu tenho muito risco, né, frente ao retorno ou não num determinado momento. E aí, tirando alguns ativos que tiveram desvalorização, aí, o setor de varejo, que sofreu bastante, né, que tem um repique, né, pode acontecer uma movimentação 3, 4 vezes o tamanho do que a gente tem em renda fixa, né, os outros mercados eu não consigo enxergar, os outros setores eu não consigo enxergar tanto potencial assim de valorização. Se eu não consigo enxergar tanto potencial de valorização, né, eu fico imaginando assim, puxa, cara, não tem tanto upside aqui. Então o investidor estrangeiro, ele vem buscar assim maior retorno aqui no Brasil, né, obviamente, assumindo maior risco. Né, e ele faz também, Brasil vai ser um pedacinho do seu portfólio. Né, então ele vai colocar menos recurso e vai ter um retorno maior, né, que vai compensar daqui a pouco a falta de retorno que ele tem em algum outro mercado. Né. E querendo ou não, com todo o movimento que aconteceu esse ano, né, de guerra, Rússia, né, invadindo a Ucrânia, toda a mudança de percepção de risco também desses países e tudo mais, o Brasil acaba se beneficiando. Né? Então tem espaço para dinheiro vir para cá, dinheiro que não estaria vindo antes, mas com essa mudança de cenário, com essa mudança de contexto, esse dinheiro volta, esse dinheiro acaba vindo para cá. Tá? Então também a gente está se beneficiando, acho que muito também do nosso mercado
não está sofrendo também tanta correção, né, como outros mercados estão sofrendo, vem também dessa mudança, né, de percepção de risco de mundo e toda essa mudança, essa movimentação do dinheiro ao redor do mundo. Então, olhando por esse ângulo, né, justifica também muito do nosso movimento aqui. Agora, aquele pensamento assim do tipo, poxa, será que se nós tomarmos uma posição hoje de Brasil, daqui 5 anos a gente vai estar numa posição melhor do que a que a gente está aqui hoje? Será que os ativos vão estar mais valorizados do que está aqui hoje? Poxa, tem uma incógnita aí muito grande, né, até porque a gente está vivenciando aí novamente, né, uma taxa de juros no mundo mais alta do que a gente vivia anteriormente, o que traz desafios novos, né, o que deixa mais caro, né, todo o processo de investimento no mundo todo, né, e isso tende ao quê? A frear um pouco aquele crescimento a qualquer custo, né, que a gente via anteriormente e que, claro, quando a gente vai medindo e percebendo o crescimento, né, a tendência dos ativos é em se valorizar. Mas neste momento, nessa janela que nós estamos vivendo, né, de custo do dinheiro mais caro, a gente tem que se perguntar, pô, será que os movimentos eles não são cada vez mais pontuais, pelo menos por agora, né, e com menos, assim, com uma menor expectativa de uma grande tendência? Eu acredito que sim. Né? Então acho que os movimentos eles vão ser cada vez mais pontuais, as oportunidades elas serão cada vez mais pontuais, mas elas não vão se sustentar por muito tempo. Um exercício bacana de se fazer, né, não acredito que possa acontecer um movimento de uma grande correção como foi de 2011, né, 2010 até 2016, né? Mas é bom a gente olhar essa janela de tempo, principalmente aqui para o Brasil, porque a gente vai perceber que tinha janelas de alta de 30%, 40% da cotação, por exemplo, do nosso índice, e depois o mercado desvalorizava tudo de novo. Né? Então eram momentos bem voláteis, que o mercado não crescia, né? Passava por uma correção, mas tinham janelas de oportunidades muito pontuais, né? Muito interessantes, que dava para fazer muito dinheiro. Poxa, não é todo dia que a gente tem um Guga Almeida para fazer uma análise dessa ao vivo aqui. Olha, se você gostou, já deixa o like aí, porque o Guga é o Guga. Valeu, Guga! Um abraço para você, por favor. Agora que eu tô aqui sozinho esse mês, você tá convidado para vir todos os dias. Boa, boa. Tá, todos os dias é seu espaço. Tá joia, tá joia. Obrigadão. Um abraço, Guga. Valeu, gente. Um abraço. Bom dia, bons negócios. Valeu pra nós. Guga Almeida, CEO da Trade Insights, participando ao vivo aqui do Morning News. Valeu, Guga. É isso aí, vamos agora com outro convidado que a gente tem aqui no Morning News, que é o Gilberto Cardoso, ele que é analista de commodities da Home Research, já está aqui ao vivo com a gente. Oi, Gilberto, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Daniel, bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui. A gente que agradece aqui a sua participação, Gilberto, e eu queria começar a nossa entrevista. A semana ainda, né? A gente ainda está na terça-feira, a semana ainda promete ser marcada aí pela divulgação de importantes dados de inflação, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas olha só, foram tanques de guerra que mexeram aí com a cabeça dos investidores, né? A Guerra Fria entre Estados Unidos e China também ganhou aí um novo capítulo, com as novas restrições impostas aos fabricantes de semicondutores e chips asiáticos, pressionando, né, também as empresas de tecnologia, e essa intensificação do conflito entre Rússia e Ucrânia, após semanas aí que pareceram desenhar uma iminente vitória de Kiev. Como é que fica para o setor de commodities essa situação que parece aí não ter fim? É um desafio muito grande, né? Porque subida de juros nos Estados Unidos, na Europa, você tem uma inflação persistente americana e na Europa também. Muitos investidores migrando de novo para os treasuries e posições em dólar, né? E isso para o mercado de commodities é ruim, né? Porque historicamente, né, dólar alto, você tem pouco apetite para tomar decisão em investimentos em commodities, tanto o mercado futuro, em papel, quanto o mercado físico, né? Além disso, você tem uma expectativa, né? Ontem, a diretor-gerente do FMI, né, declarou que o mundo realmente está
com risco muito grande numa recessão no ano que vem, né? Mesma coisa corroborada ontem também pelo presidente do JP Morgan, também dizendo que se a gente continuar nessa curva de juros ascendente e rápida, né, talvez a gente tenha aí no período de 6 a 9 meses uma recessão. Isso tudo pesa porque commodities, a gente gosta de dizer que commodities é o mundo real, né? É matéria-prima, tanto para construção, quanto para fabricação, manufatura, alimentos, né? Energia, principalmente, que é a grande parcela de commodities hoje investida no mundo em bilhões de dólares, no mercado de energia. E você tem todo esse cenário, uma crise energética na Europa, uma guerra, né? Rússia sendo sancionada, Rússia é uma grande potência de commodities sendo sancionada. Isso tudo gera uma pressão, né, de oferta, um choque de oferta, e também uma perspectiva de recessão que você tem provavelmente uma queda na demanda, né? E eu gosto sempre de dizer, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né, ter oferta e demanda e ver se tiver alguma alteração desse cenário, que é refletido em preço, né, do produto, da commodity, e automaticamente é refletido no balanço da empresa, das empresas fabricantes de commodities, ou que negociam commodities, né? Então esse cenário realmente está muito complexo. O que a gente tem observado, né, e na ON a gente tem uma carteira global de commodities, nesse último mês, o que tem performado bastante, né, é petróleo, por conta da reunião da OPEC+, que cortou produção, já vislumbrando uma recessão global ano que vem. Então o preço do petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, se apreciaram muito na última semana, né, acima de 10%, voltando para o patamar perto de $100. E as commodities, tanto metálicas e agrícolas, continuam performando melhor por conta dessa falta de suprimento, né? Você tem empresas de fertilizante ainda performando muito bem, você teve um rally específico, né, semana passada na Vale, né, por notícias um pouquinho melhores na China, mas também por essa posição, né, que seu convidado anterior falou, sobre esse investimento, né, da Cosan na Vale. Então os investidores começaram a tomar uma posição maior. Agora é um cenário de muita volatilidade, um cenário de muita incerteza, mas a gente continua otimista em alguns setores, né, nessa parte de commodities, sim. Você estava falando aí da OPEP, houve sugestões, né, nas últimas semanas de que a OPEP+ faria aí um corte considerável no seu limite de produção. Ela decidiu reduzir a produção em 2 milhões de barris por dia. A medida ela consiste em equilibrar as expectativas de procura em declínio. Embora na realidade o corte esteja provavelmente mais próximo de 1 milhão, esse é um corte significativo que está no topo das expectativas. Ele ajudou a gerar um impulso positivo no curto prazo no preço do petróleo? Com certeza, né? Principalmente quando a gente negocia uma commodity líquida como é o petróleo, os mercados futuros reagiram muito rápido, né? Apostando numa valorização para tentar equilibrar essa oferta e demanda, restrição que a OPEP+ fez. É verdade que o anúncio do corte, né, é um valor, né, 2 milhões, mas na prática, eu acho que alguns produtores, alguns países até ficaram um pouco preocupados em até cumprir essa nova cota, né? Então talvez o número real, físico, seja por volta de 1 milhão, mas que realmente num cenário atual, né, e com todas as sanções econômicas da Rússia, é um corte considerável. Então esse preço foi muito apreciado a última semana, e as empresas, né, de energia que tem o seu produto principal, o petróleo, tiveram uma apreciação muito grande, né? Acho que na semana passada, só mais ou menos na semana passada, tanto Petrobras e PetroRio, que a gente tem na nossa carteira, subiram acima de 5%, né? E vem performando muito bem, né? No mês, eu acho que Petrobras está acima de 10%, PetroRio acima de 10% e Petrobras por volta de 5%. Então, uma performance muito boa, mas atrelada realmente é esse preço de petróleo mais alto. Agora, Gilberto, surgiu aí a notícia de que
de mais um surto de casos de Covid-19 na China, aumentando agora também os temores de desaceleração, então, da demanda global. Como é que está a expectativa em relação a isso? Isso é realmente um problema, né, para o crescimento não só chinês quanto global, né? China é o maior comprador de commodities do planeta e mantendo a economia ainda fechada, né, e muito restrita, você tem um crescimento chinês, né, abaixo do potencial, né? Realmente, essa semana é muito crítica em China, né? Eu acho que até eu entendo, compreendo a preocupação do Partido Comunista Chinês, que começa as reuniões no final dessa semana, né, para a recondução do Premier Xi para um terceiro mandato, histórico, por sinal. Eles estão evitando qualquer problema que possa ocorrer nesse período, para que não cause um maior distúrbio ou algumas notícias negativas em relação ao Covid. Então, para mim, já era esperado algum tipo de controle mais rígido essa semana, principalmente que a gente tem que observar que semana passada teve a chamada Golden Week, que é um grande feriado chinês, tá? Que é a celebração do outono, e entre esse grande feriado e a reunião do Partido Comunista Chinês tem essa semana. E como muita gente viajou na China nesse feriadão, já era esperado algum tipo de restrição para tentar fazer tipo uma mini quarentena, ou fechar um pouco algumas regiões, para tentar abaixar os níveis de Covid. Mas, depois da reunião do Partido Comunista Chinês, acredita-se que talvez seja um pouco mais flexível. Não acredito que vai acabar com a política do Covid zero. Eu acho bem difícil. Mas a tendência é que seja, para daqui, depois da reunião do Partido Comunista Chinês, comece a ser um pouco mais flexível. Até porque já é um consenso dentro do Partido Comunista Chinês, uma preocupação muito grande em relação à economia, né? A China esse ano vai crescer a menos de 3%. Né? Inclusive, eu estava conversando com meus colegas de gestão de carteira, falei, esse ano é esperado que o Brasil cresça mais do que a China, o PIB. Isso é histórico, né? Acho que a gente não vê isso há quase mais de 40 anos. Então, é uma expectativa muito grande que a China consiga performar crescimento a partir do ano que vem. Legal. Gilberto, você já deu uma pincelada no assunto, mas eu queria que você falasse a respeito novamente, como uma última pergunta, porque na tarde da última sexta-feira, a notícia ela pegou os investidores de surpresa, né, que era o grupo Cosan, anunciou a compra de 4,9% da Vale, desvendando aí o mistério sobre o forte comprador das ações da mineradora nos últimos dias. Como é que vai ser daqui para frente? A gente viu o Guga falando agora há pouco que bateu forte ali com o preço da Cosan ontem, que caiu forte as ações, e o mercado parece que não está digerindo muito bem essa situação, né? Exatamente. O mercado ainda está um pouco reticente, né? Eu acho que está digerindo a estrutura, que, se não me engano, é única no Brasil, né? Desse tipo de operação com derivativo. Então, o mercado ainda está digerindo essa operação para entender o valor que a Cosan pode criar, né, nas suas ações, valor né, de investimento, de acordo com essa nova estrutura, né? Então, eu acredito, né, e como eu gosto muito do case do Vale, e eu concordo até com a estratégia do investimento da Cosan, que visa uma diversificação, visa a entrada de um ativo cíclico, né, para você fazer a distribuição melhor do portfólio da holding, investir num ativo fantástico, real, produto de alta qualidade, margem alta, né? A gente não pode esquecer nunca que o minério de ferro é um oligopólio, não é um cartel igual ao petróleo, mas é um oligopólio. Então tem algumas restrições de oferta, fazem reflexo muito rápido em preço, né? Então o racional do investimento da Cosan, eu concordo e eu acho fantástico. Acho que o mercado vai aos poucos, à medida que entenda a operação e vá descobrindo o valor,
eu acredito que as ações devem se recuperar, né? Eu não conheço muito, né, a Cosan em detalhe, né? Nós não temos na carteira por enquanto, mas depois desse investimento, com certeza a gente está começando a olhar com outros olhos o papel da Cosan, e lógico, como a gente tem uma exposição grande na Vale, talvez a gente consiga fazer um rebalanceamento isso, mas é um investimento muito interessante, grande e de pensamento de longo prazo. O que eu acho, talvez, é que provavelmente acionistas atuais da Cosan, ou controlador, de repente vê uma oportunidade até de entrada ou recompra, não sei, só estou pensando, falei, se eu tenho esse pensamento estratégico a longo prazo, vejo o valor e vejo a ação da minha empresa desabando, completamente fora do cenário que eu tomei essa decisão, por que não? Né? Então, eu acho que realmente o papel caiu demais, é acima do esperado. Importante é a sua análise aí, porque cada análise é sempre muito bem-vinda, né, para os investidores ficarem de olho. Gilberto, muito obrigado pela participação aqui nessa manhã, aqui no nosso Morning News. Eu agradeço aí, muito obrigado aí pelos esclarecimentos que você passou para a gente também. Um grande abraço para você, até a próxima. Obrigado, Daniel, obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Até, brigadão. Gilberto Cardoso, analista de commodities da On Research. On Research também sempre participando aqui da programação da BMC News. Grande abraço para o pessoal. Valeu, é isso aí. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tem notícias de política. A gente vai falar um pouquinho também sobre o Banco da Inglaterra, que a gente tinha falado aí no início do nosso Morning News. A gente vai falar também de Brasília. A Kelly Cali também já vai trazer informações importantes do cenário político na manhã desta terça-feira. Então, fique ligado com a gente volta daqui a pouquinho. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui para o Morning News. Agora a gente vai direto com as notícias de Brasília, com uma frustração diante da pauta do PL que criminaliza pesquisas eleitorais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, marcou sessão para esta manhã. Está marcada também uma reunião da mesa diretora da casa. Assunto agora para a Kelly Cali, que está em Brasília e tem as informações ao vivo. Oi, Kelly, bom dia para você. Como é que fica essa situação? Oi, Dani, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Morning. Na verdade, acabou já mudando esse horário, viu, Dani? Tinha uma previsão de fato, na verdade estava marcado para as 10 horas a sessão plenária aqui na Câmara dos Deputados, mas o Arthur Lira acabou mudando o horário para 13h55, né? Bom dia novamente a você e a todo mundo que está acompanhando a gente. Ontem tinha ali uma agenda, digamos assim, marcada pelo Lira na semana passada, de iniciar a discussão dessa proposta que é extremamente polêmica, que é o projeto de lei 2567, que foi apresentado pelo líder do governo aqui na Câmara, o Ricardo Barros. Ele até conversou com a gente na semana passada, né, sobre esse assunto de punição ali, criar punições para pesquisas eleitorais que apresentem resultados divergentes do obtido nas urnas, né, tem mais de um projeto, mas esse do Ricardo Barros é o que ganhou mais força, né, então é um projeto que tem ali o objetivo de mudar regras dentro da concepção do ordenamento da justiça eleitoral para que as pesquisas sejam punidas caso elas não tragam realmente resultados verossímeis com os presentes nas urnas, né? Então você teve, na semana passada, a gente inclusive trouxe esse furo, o Ricardo Barros aí já coletando as assinaturas para esse requerimento de urgência logo depois de apresentar o projeto. O que acontece? Essa coleta de assinaturas para o requerimento de urgência, que precisa-se de um total de 257 assinaturas, acabou não indo para frente até ontem, ali à tarde, quando eu estava apurando essa pauta especificamente, ainda estavam faltando 50 assinaturas, né? Então, o Lira tem como objetivo, inclusive ele declarou publicamente que essa é uma pauta de intenção dele de levar para o plenário. Ele acabou não conseguindo discutir essa pauta ontem, assim como também não conseguiu discutir nenhuma das medidas provisórias previstas. Das 6 medidas, já tem pelo menos 3 que tem relatório, mas como nem todos os relatores estavam ontem aqui no plenário e o relator ele só pode apresentar o relatório de maneira presencial, o Lira acabou cancelando a sessão de ontem, abriu a sessão, mas fechou por falta ali dessa, né, pela ausência desses relatores. Até tinha quórum, viu? Tinham 500 deputados presentes para a sessão. O quórum mínimo eram 257 para começar a discutir as propostas, mas mesmo assim o Lira acabou não colocando para frente, porque, como eu disse, ele tem interesse nesse projeto de lei que criminaliza as pesquisas eleitorais, sem ali o requerimento de urgência, não tinha como ele discutir essa proposta ontem, e além disso, não tinham todos os relatores para discutir aí as medidas provisórias pensadas para se discutir ontem, tá? A expectativa, então, é de que o Lira realize logo mais às 13h55 dê início a essa sessão, mas realize agora de manhã uma reunião com a mesa diretora aqui da casa para discutir alguns atos administrativos. Eu até fiz uma apuração inicial, muito provavelmente
o Lira vai discutir ali alguns atos que ele já assinou ali de maneira sozinho, né, solitário, para que os outros membros da mesa possam referendar, porque esses atos aqui da Câmara, também do Senado e de outras casas, né, eles só têm validade quando é assinado ali, ratificado por um colegiado da própria mesa. Então, muito provavelmente nessa reunião que começa logo mais às 10 horas da mesa diretora, o Lira quer ratificar atos que ele já assinou como atos sozinhos dele ali, como por exemplo, ali o retorno das sessões híbridas aqui na Câmara que não estavam existindo mais, passaram a existir de julho para cá, desde que ele precisou aí dos votos para aprovar aquela proposta de emenda constitucional que acabou sendo chamada de kamikaze. Eu volto com você aí, Dani. Tá certo, então, Kelly, muito obrigado pelas informações, até daqui a pouco. Tchau. Pois é, aí foi o Arthur Lira deu aí um banho de água fria aí nos aliados do Jair Bolsonaro, que estavam sonhando aí em tentar levar essa questão da pesquisa para frente. Mas isso dá aí muita conversa ainda em Brasília. A gente vai saber os desdobramentos disso logo, logo. E falando em pesquisa, teve pesquisa do IPEC ontem, foi encomendada pela TV Globo, que aponta o ex-presidente Lula do PT com 51% de intenção de votos no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro tem 42%. Esse é o segundo levantamento do Instituto após o primeiro turno das eleições. As entrevistas foram feitas entre sábado e ontem. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com o IPEC, o cenário de segundo turno continua estável. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 55% dos votos válidos e Bolsonaro 45% dos votos válidos. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Já na sondagem espontânea, os entrevistadores não apresentam previamente o nome de nenhum dos dois candidatos. Nesse cenário, Lula aparece com 49% e Bolsonaro com 42%. Brancos e nulos somaram 5% e 4% dos entrevistados disseram que não sabem ou preferem não opinar. Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre sábado e ontem em 130 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Só lembrando que no primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos, ou 48,4%, e Bolsonaro 51,07 milhões, ou 43,2%. O segundo turno está marcado agora para o dia 30 de outubro. Ainda falando do IPEC, uma outra pesquisa indica que 3 em cada 4 eleitores dizem ser grandes as chances de votar em um candidato para que o adversário não ganhe a eleição para a presidência da República. Para 46% do eleitorado brasileiro, é muito alta a probabilidade de votar no ex-presidente Lula para que o atual presidente, Jair Bolsonaro, não seja reeleito. A taxa dos que dizem ser alta a probabilidade de votar no atual mandatário para evitar uma vitória petista é de 33%. Entre os que dizem que a probabilidade de votar em Lula é alta, 32% dizem que é muito alta e 14% dizem que é alta. Os que afirmam votar em Bolsonaro são 29% e eles dizem que a probabilidade é muito alta e 12% dizem que é alta. A taxa dos que dizem ser muito alta, a probabilidade de votar no petista para evitar a vitória de Bolsonaro cresce. Isso entre moradores do Nordeste, 44%, pessoas com renda familiar de até um salário mínimo de 39%, católicos 38%, pretos e pardos 36%. O percentual dos que dizem ser muito alta a probabilidade de votar em Bolsonaro para que o ex-presidente Lula não volte ao Palácio do Planalto é maior entre os mais ricos, com renda familiar de mais de 5 salários mínimos, são 46%. Evangélicos, 43%, moradores da região sul, 38%, e pessoas com ensino superior,
37%. A pesquisa IPEC também mostrou que o presidente Jair Bolsonaro tem 41% de avaliações negativas, ruim ou péssimo, e 38% de avaliações positivas, ótimo ou bom. Os que consideram a gestão regular são 19%. Essa é a segunda pesquisa do Instituto após o primeiro turno. Em relação à pesquisa passada, divulgada em 5 de outubro, a avaliação positiva de Bolsonaro cresceu 3 pontos. Isso significa que é acima da margem de erro, que eram de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A avaliação negativa, então, ela oscilou 1 ponto para baixo. Em comparação com 26 de setembro, Bolsonaro, então, melhorou sua avaliação positiva em 9 pontos e reduziu sua avaliação negativa em 6 pontos. O IPEC também aponta que 53% dos brasileiros desaprovam a maneira de governar, de Bolsonaro governar, enquanto 43% aprovam. Os dados do levantamento também apontam um cenário melhor para Bolsonaro hoje do que no fim do mês passado. E como a gente falou no início dessa edição do Morning News, o Banco da Inglaterra comunicou hoje que está ampliando o programa de recompra de títulos de longo prazo, então incluindo agora títulos indexados à inflação, os chamados linkers. A nova fase do programa vai até sexta-feira e vai ser feita em conjunto com os leilões de compra diários dos títulos convencionais. O Bank of England informou que está pronto para comprar até 10 bilhões de libras ou 11 bilhões de dólares em gilts por dia, dos quais até 5 bilhões e meio de dólares serão alocados para títulos convencionais de longo prazo e outros 5 bilhões para os indexados. Os gilts britânicos indexados tiveram venda maciça ontem, apesar do anúncio de que o Bank of England iria dobrar o volume máximo de suas recompras de títulos convencionais. Segundo o Banco Central, essas operações adicionais vão atuar como uma barreira adicional para restaurar as condições de mercado, absorvendo temporariamente a venda de gilts indexados em excesso da capacidade de intermediação do mercado. Pois é isso aí. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês no Morning News desta terça-feira. Só lembrando para você que ligou aí na gente e falou: cadê o Felipe Nascimento? O Felipe está de férias, então eu fico aqui no lugar dele até a volta. Um mês de férias, ou quando ele voltar, 427 dias, como eu costumo falar. Mas eu agradeço então a participação de todos vocês, Guerreiro de Fé, olha o Moacir também aí, MH, Boi 11 também, Fátima Carneiro, também tem o Manuel Oliveira, André Luiz, quem mais que tá aqui? Regis Andrade, Advomarket também tá por aqui, Ney Kleber, Rock Schnaps também tá por aqui, Leonardo Suzano, Manuel Oliveira também por aqui, quem mais? Olha o Peter Santana por aqui também, Rafael Fernandes também por aqui, quem mais? E por aí vai, Regis Andrade, deixando aí o seu din-din pra gente. Vai, o Marcos também tá por aqui, Caio Zanetti também, salve, boa, Kleber de Oliveira, AM, muito obrigado, o Jefferson também por aqui, Caio Zanetti, valeu, mandando bem na apresentação, obrigado Caio, um abraço pra você, brigadão, Anderson Cruz, e é isso, valeu gente, muito obrigado, você fica agora com o BMC News, vem aí a Paula Moraes, vem aí também a Isabela Takaki e todas as informações do dia de hoje. Um abraço para você, eu volto a encontrar vocês logo mais à tarde no BMC Market. Abraço, até mais!